Queremos falar para vocês hoje a respeito do Apocalipse. O que significa? Revelação, ou seja, trazer à luz aquilo que está escondido, encoberto, debaixo dos panos, e que as grandes elites e estruturas de poder na Terra, sejam elas filosóficas, religiosas, políticas, financeiras, têm utilizado para dominar as grandes massas humanas, mantendo o homem na sua condição de ignorância e escravidão, praticamente. Como você vai lidar com a verdade? Se você perceber que tudo aquilo que você acreditou em termos filosóficos, políticos, religiosos, não é verdadeiro. Muitas pessoas, talvez, num ato de desespero, desestruturadas emocionalmente, busquem a saída do suicídio. Prepare-se intimamente para lidar com essa situação sem preocupação. Porque, na medida em que somos seres imortais, apenas vivenciando uma experiência humana, para nós não há solução de continuidade. Não há razão de medo, não há razão de temor. Às vezes eu penso a respeito dos extraterrestres, né? Obviamente, Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu mesmo fui testemunha lá no final dos anos 50, 60, lá no Leme, em Copacabana, Rio de Janeiro. Nós estávamos lá, milhares de pessoas, crianças, jovens, pais, mães, professores, comemorando uma festinha junina no Forte do Leme. E foi anoitecendo e, de repente, sobre nós, colado no Morro do Pão de Açúcar, 3 imensas naves, cada uma do tamanho do Maracanã. E ali ficaram sob nós durante uns 20 minutos. Todos vimos. Pessoas da minha família, minha mãe, meu primo, meus amigos, e todos aqueles milhares de pessoas que ali estavam. Nenhuma notícia foi publicada no jornal no dia seguinte. E eles ficaram sob nós ali 20 minutos depois, partiram e a gente podia vê-los lá no final de Copacabana, sob o Forte Copacabana, ali na direção do Arpoador. Ninguém disse nada. Silêncio total das autoridades, da imprensa, de todos. Fato que foi percebido por tantas pessoas. E aí, o cinema apresenta o extraterrestre sempre como um monstro, um predador, porque o ser humano, toda vez que ele se moveu de algum lugar do planeta, por exemplo, quando ele se deslocou da Europa para a Ásia, para a África, para as Américas, o que ele fez? Ele predou, ele escravizou, ele matou, extraiu tudo o que ele tinha de forma feroz, cruel, às vezes demoníaca, exterminando florestas inteiras, populações inteiras. Então, essa ideia do predador é colocar no outro a nossa ignorância, o nosso instinto, a nossa maneira de viver e de ser. Eu aqui não estou fazendo acusação a nenhum tipo de povo pelo seguinte, na medida em que reencarnamos, muitos de nós, que talvez tenhamos nascido no Brasil, na África, nas Américas, em qualquer parte, na Ásia, naquela época poderíamos ser o europeu colonizador. Então eu não estou apontando o dedo na direção de ninguém, eu estou falando da natureza humana, da ignorância da natureza humana, que sempre mede o outro pela sua própria maneira de ser. Seres que são capazes de vir de outras dimensões, de lugares de uma distância inacreditável, será que eles são tão maus, ignorantes, rudes, violentos, cruéis como nós? Que ainda nos nossos ambientes fazemos tráfico de droga, tráfico de pessoas, tráfico de armas, formulamos guerras, não buscamos verdadeiramente a saúde das pessoas através da ciência, e sim da permanência da doença, né? Existe uma indústria da doença, não é da saúde. Porque, com certeza, certas descobertas para enfermidades que estão aí há mais de 50 anos já existem, né? Como você pode fazer uma vacina em poucos meses para alguma coisa e ficar 50 anos e não descobrir como é que cura aquilo? Nós precisamos pensar.
Então o Apocalipse é revelação, é trazer à luz todas as mentiras ou a falta da verdade que tem sido apresentada a nós e nós temos sido iludidos. Nessa hora, quanto mais lúcidos, mais estruturados, intimamente estejamos a respeito da nossa compreensão a respeito de nós mesmos, da vida, do sentido, nós estaremos não só aptos para enfrentar dificuldades, como também funcionar como uma estrutura de ajuda, de apoio àqueles que estão próximos a nós, às vezes na família, às vezes na vizinhança. Ou seja, que possamos ser elementos de luz, de paz, de equilíbrio, de fé, de confiança inabalável diante de toda e qualquer situação que se apresente nas nossas vidas, quando alguém traz uma notícia bombástica a respeito de um fenômeno da natureza, a respeito da eclosão de uma guerra, de movimentos políticos inadequados, de movimentos jurídicos, às vezes absurdos, tudo mais. Seja luz, seja consciente, compreenda que somos espíritos, criados simples e ignorantes, vivendo uma experiência material no sentido de buscar adiantamento, aperfeiçoamento intelectual, emocional, moral, e que, em algum momento, essa experiência, um intercâmbio cultural, tem fim. E, tendo fim, não é o fim que a gente imagina, é o fim da experiência físico-material. O espírito continua e leva com ele todo o acervo das vivências que pôde experimentar naquele período. Lá, retornando à sua pátria, Jesus disse: meu reino não é daqui, o nosso também não. Quando voltarmos ao reino de Jesus, o mundo espiritual, lá entraremos em contato com a nossa consciência, com a nossa memória, faremos uma avaliação daquilo que foi aprendido, daquilo que foi bem aproveitado, também daquilo que não foi aprendido, e programaremos novas experiências futuras para completar a nossa evolução. Jesus disse: vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quando? Quando tivermos o conhecimento, o amor, a experiência, a emoção, a moralidade que ele tem, nós também poderemos fazer aquilo que ele demonstrou ser possível. Muita paz a todos. Apocalipse é só revelação. E Jesus disse no Apocalipse de João o seguinte, porque muitas pessoas fazem previsões. Esse mês, essa semana, esse ano, no mês tal, no dia tal, Jesus escreveu textualmente lá, através de João, que este dia nem ele sabia. Só o Pai o sabe. Ele diz: tendes cuidado para não serdes apanhados durante a noite da ignorância, a noite do desconhecimento, a noite da falta de verdade, da mentira. Mas não vivamos sob essa pressão. Vivamos fazendo o melhor de nós a cada dia, tentando ser melhor emocional, moral, intelectual, socialmente, distribuindo paz, compreensão, tolerância e amor para conosco, perdão e para os outros também. Muita paz a todos.